Ok, então vamos lá. Muito bom dia a todos. Muita alegria estar aqui, mais um ano com vocês. Esse domingo de sol. Espero passar aí esse estudo, passar um pouco desse capítulo para vocês, um pouquinho de história também, né? Que são histórias A gente vai falar de Moisés, Jesus e Allan Kardec. Então, é bíblico, né, também. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o primeiro trecho desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estamos lá. Primeiro está lá assim. Então, Moisés, né? Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos Dez Mandamentos, né? Os Dez Mandamentos de Moisés. Então tá lá, essa é a lei de Deus, e as outras leis que a gente encontra lá no Primeiro Testamento, muito tem da lei de Moisés, né? Que era a lei que precisava, que era para aquele momento, que era para aquele povo, que era um povo mais, como posso dizer, mais assim, mais cru, mais como é que eu posso explicar assim? Ânsia, né? Isso, exatamente. Então, Deus. Isso, um povo mais ignorante, né? Então por isso que tinha essas leis decretadas por Moisés. Então é de todos os tempos e todos os países essa lei e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis de que Moisés decretou. Obrigado que se via ao conter pelo temor um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve-lhes atribuir origem divina, conforme os fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, e em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluirá entre os seus mandamentos este não matareis, não causareis danos ao povo, ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever às leis mosaicas propriamente ditas, revestidas, deixa eu subir aqui, pois um caráter essencial transitório. Então, assim, eu acredito que eu estudando um pouco esse capítulo, e assistindo alguns vídeos, né? Eu vi que tem um problema no. Se não um problema, né? Que realmente era necessário naquele tempo. Mas até hoje a gente vê que tem muitas religiões que que seguem ainda o Primeiro Testamento, né? Segue só as leis de Moisés. Tem religiões que não acreditam no Cristo, né? Então, então que era tudo naquele tempo, o olho por olho, dente por dente. Então, é difícil, né? A gente ainda acreditar que a gente está no século XXI aí ainda existe religiões que ainda acreditam nesse Deus que punidor, um Deus não mal, assim, né? Mas aquele Deus que as coisas têm que ser seguidas à risca, senão a gente vai sermos castigados, né? E aí então vem o Cristo, né? E aí tá assim, o Cristo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, apropriadamente ditas, ela é o contrário, os modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
e acrescentando aí estão a lei toda aí os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégios de alguns homens ou sequer de algum único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o do simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera lhe ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito há muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes de que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então é isso. Então, o que Jesus quis dizer com esse não vem destruir a lei, né? É, a lei de Deus e versus a lei mosaica, né? A lei de Moisés, ele veio aperfeiçoar a lei de Deus, a lei natural, não as leis civis de Moisés, que eram para um estágio de desenvolvimento primitivo, né? Então, esse cumprir, aperfeiçoar, significa no sentido mais elevado, a essência, reduzir todo aqueles 10 mandamentos no amor, né? Que ele pegou todos os 10 mandamentos e colocou só o amor, né? Que é a lei do amor. A lei do amor, a lei de Deus resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sendo essa a base da moral cristã que Jesus trouxe. Então, Jesus, além de ele trazer esse mandamento, digamos assim, que é a gente adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele veio para não só falar, né? Ele veio para nos mostrar, para vivenciarmos, né? Ele veio ensinar a gente como vivenciar isso, né? Com, com toda a passagem dele aqui, aquelas quantas histórias a gente já não vimos em filmes, como as histórias a gente já não lemos em livros e inclusive na Bíblia. Então ele é o nosso melhor, melhor e maior exemplo, né? De modelo para aperfeiçoarmos a nossa moral. Então, a sua vinda prepara para a terra para a regeneração, onde a lei de amor será plenamente praticada por todos. Então, imagina a gente aprender a ser esse modelo. Então, a gente só vai progredir, só vai regenerar quando o mundo todo, né, tiver aprendido essa lei do amor, né? Então, assim, a gente sabe que o nosso mundo tá em transição, né? Nós estamos aqui, nosso mundo está em regeneração, né? Então, muitos vão precisar evoluir. Quem não caminhar nessa evolução, infelizmente vai precisar trocar de mundo ou ficar em mundos inferiores, né? Que a evolução, ela é obrigatória, né? Só temos o, o seguir para frente, né? A gente pode estacionar, mas o caminho sempre será para frente. A gente pode perdurar aí, né? Mas
A gente é obrigado a evoluir. E o único meio de evolução, né, que Jesus tanto fala em todos os nossos estudos aqui, é que se não for por ele, não tem outro caminho, né? De seguir o reino de Deus. Assim, acho que a Vera leu agora há pouco, né? É a nossa reforma, né? Nossa reforma íntima e a nossa Uhum, semeadura, porque a gente leu no começo, né? uhum, Cabe a todos nós o início. Vamos nos transformar em seres mais amorosos, começar a semear esse amor para dar essa transformação do planeta. exato. E aí vem a terceira, né? A terceira revelação aí, o Espiritismo. Márcio? Não, mas só antes de você passar aí, porque você falou muito bem, e eu estava aqui pensando com meus botões, que todos os três aí, né, mas você já por dois, eles são educadores, né, Uhum, educadores, orientadores da humanidade, enviados pelo alto. E Moisés, a gente tem que pensar aqui em Capela um pouquinho, que a Terra recebeu a imigração desses povos que vieram de fora. E eles não eram nada fácil, né? Apesar deles terem a uhum, ciência, eles saíram de Capela, porque Capela evoluiu com o amor, e eles não eram a favor do amor. Então, foram várias glebas de irmãos que chegaram aqui, alguns deles até representados aí por Caim, né? Que foi o primeiro homicida da uhum, história da Bíblia, que matou o seu irmão Abel, simbolicamente falando. Essa turminha não era fácil, por isso que Moisés teve que apertar o facho, né? E jogar duro e falar com eles, porque é um povo que veio para a Terra, né? E que não conseguiu evoluir onde eles estavam. Vinham os que já estavam originados aqui, tranquilo, tranquilo, eles uhum, estavam evoluindo. Mas os que vieram de fora precisava de muita ajuda. Então, Moisés pegou assim pesado na justiça com eles, e depois de Moisés veio Jesus, também visando inicialmente esse povo, esse agrupamento de espíritos que vieram de um planeta que evoluiu, e que para que eles evoluíssem, eles então precisavam resgatar pautas e tem uma passagem de Jesus que ele vai dizer: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas? Eram esses que vieram de fora, né? uhum, Então ele veio, aí ele trouxe a lei do amor, já num outro nível de entendimento, que não foi totalmente bem compreendido e aceito, né? Nem naquela época, em alguns lugares uhum, tem até hoje, né? sim, E aí, bom, aí nesse aspecto, aí entra nisso que você trouxe. Só para sim, que você apresentou dois pilares, né? uhum, Duas, são três as revelações, essas duas se resumem assim, no sim. nosso entendimento. E aí que o que Moisés fez foi exatamente isso. Era para esses povos difíceis mesmo. Tinha, que eram muito ignorantes ainda e precisavam desse ter esse temor, né? Ter esse pulso firme. Mas até ele mesmo já previa a vinda do Messias, né? E aí o que aconteceu é que muitos não estão esperando esse Messias, né? Mas ele já passou por aqui. Você, Né? Ainda tem gente que esperando esse Messias, mas esse Messias foi Jesus, né? Que aí veio, né? Pregar e reforçar o amor que ele já falava lá nos Dez Mandamentos. Obrigado, Márcio. Então, aí tem agora a terceira revelação, vem o Espiritismo. Então, o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a essência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É, as, é, as, é essas, é a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele diz permaneceu ininteligível
ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se aplica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento, tendo no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, que mas não tem a personificá-la a nenhuma individualidade, porque é um fruto do ensino dado por um homem, sim, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, e de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o atributo de suas luzes aos homens, para que lhes tornam conhecido nesse mundo e a sorte que os separa e que os espera. Assim como Cristo disse: Não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Não ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e prepara a realização das coisas futuras. É ele, pois, a obra do Cristo que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Então é isso, né? O papel do Espiritismo se vê como como um continuador dessa missão do Cristo. Não para destruir a lei cristã, mas para dar execução, explicando a forma clara e completa para com os tempos atuais, cumprindo as profecias de Jesus sobre o Paráclito, Consolador. Até porque o Espiritismo ele é tão importante porque, como a gente já estudou aqui bastante, inclusive eu estudei bastante sobre as parábolas de Jesus, né? É um pouco complexo se a gente lê ao pé da letra e não procurar estudar um pouquinho, não procurar ouvir outras pessoas falando sobre, porque a gente tem um entendimento, às vezes não é só aquilo, às vezes não é o sentido correto ali daquela parábola, né? Como Jesus falava muito por parábola, mas era para o povo daquela época também, né? Como Moisés fez também de ter que praticar aquela lei de Deus naquela época, que era necessário para aquele povo, Jesus também falava por parábolas no tempo dele para que aqueles povos também pudessem entender. Aí hoje, com a evolução do mundo, veio o Espiritismo com essa clareza, né? Para a gente poder entender o que são essas parábolas de Jesus, o que ele estava querendo dizer, né? Em todos aqueles sermões do monte. Então, o Espiritismo ele é extremamente importante aí para nós, essa terceira revelação. Ele desenvolve o sentido moral e a prática do evangelho, ajudando as pessoas a se elevarem moralmente, mostrando que todos podem progredir e amar como filhos de Deus. Aí, esse que eu peguei na internet, eu achei bem interessante, né? Que a gente consegue aí entender um pouquinho das épocas, né? O que os povos sentiam ali, né? Então, Moisés, nos Dez Mandamentos, o povo sentia que basta o homem ficar sentado para ir para o céu, basta não fazer, né? Então é não matarás, não, é tudo não, então só do não ele já está salvo ali, né? E aí Jesus vem com a lei do amor, caridade e perdão, que é preciso agir, né? Jesus condena a omissão, que era a transformação das atitudes humanas. E depois na terceira vem Kardec, codificação do Espiritismo, reforma íntima, que nos leva à evolução e à compreensão do amor e da necessidade do bem. Então, essas três revelações tem essa evolução também no entendimento dos povos, né? Que eu achei bem interessante. Então é isso, esse primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra essas três fases importantes, né? De trazer o amor para o mundo, né? De como deve ser o caminho da humanidade. Então, não sei se ficou bem claro, se alguém tem alguma pergunta. No Espiritismo, eu achei interessante que ele fala que não tem a personificação, né? Uhum. Jesus se apresentou, Moisés se apresentou. Apresentou. No Espiritismo, Kardec só codificou.
Uhum. Ele traz mensagem dos espíritos. Ele não inventou o espiritismo, ele não Uhum. fundou o espiritismo. Por isso não existe o kardecismo. Muita gente Uhum. fala, ah, você é kardecista? Não, não sou, sou espírita. Porque o espiritismo não foi Kardec que trouxe, foi os Exato. espíritos Os que espíritos. trouxeram as informações para que a gente pudesse, através de comunicação, estudo, aplicação do nosso autoconhecimento, nos ver aonde precisamos melhorar em nós mesmos. Uhum. Então, a beleza, a pureza do espiritismo, né, que é a ciência, filosofia e religião, nos dá essa certeza que estamos no caminho, mas que é muito longo ainda, porque cada um de nós tem o seu percurso, o seu No seu percurso momento, né? a percorrer, né? Muitos Uhum. irão fazer, como disse o nosso irmão Márcio, serão os futuros capelas, né? Irão para outros planetas. Não tem como essa evolução ser unânime, generalizada. Então, Uhum. por isso que cada um tem que fazer o seu papel para que possa atingir essa evolução. Sim. É interessante que não é essa personificação, porque vem de vários espíritos, de vários Exatamente. médiuns, de vários lugares do planeta, Do né? planeta, exatamente. É. Esse gráfico que você apresentou ali agora, bastante interessante, que nos lembra aquele ditado: a verdade é como licor, em altas doses embriaga, né? Uhum. Então, cada momento da Terra, quando estávamos, não todos, porque estamos em evoluções diferentes, mas onde a maioria estava numa um certo estágio, e aí a gente recebe Moisés, aí depois recebe Jesus, e depois recebe né, os conceitos e os princípios da doutrina dos Espíritos, mostrando que a gente sempre recebeu ajuda, né? Isso aí é uma dos sinais da misericórdia do alto. Acho que todos nós aqui presentes, nós sempre recebemos ajuda, elas vieram ao seu turno, e prova disso é que estamos aqui reunidos, né, revendo aí esses Uhum. princípios de uma forma geral. Muito bom, gostei do gráfico. Então é isso. Obrigado.